Senta, meu santo, senta aí, descansa. Porque crente de pé, ele fica cansado logo, ele já não canta direito, ele já começa a ficar, né? Tirando as meninas da dança, né? Que estão acostumadas a ficar aí no movimento, né? Mas é muito importante a gente lembrar, Deus tem maneiras de separar pessoas, sabia? Às vezes a gente não entende, caiu essa chuva tão forte, eu falei, mas Deus, no horário do culto tinha que cair a chuva? E Ele costuma fazer isso. Quando Ele quer falar com um grupo de pessoas, Ele arruma uma maneira de separar o grupo. E pode ter certeza que hoje Deus quer falar diretamente com você. Hoje você vai sair daqui sabendo que Deus te trouxe aqui num dia que choveu bastantão, num dia que muitas pessoas não conseguiram passar, no dia que as pessoas até ficaram preocupadas com o que vai acontecer, mas Ele disse, eu precisava falar com este povo, eu precisava falar com este grupo, precisava falar com eles. Tem coisas que Deus quer falar com você, e muitas vezes a gente não entende isso, a gente só pensa na parte ruim, né? Ah, veja se pode, chover agora, me molhou todo para entrar, mas é hora de você entender que Deus te ama e quer mostrar a você novos caminhos. Nós estamos aí falando sobre avançar, e a série do domingo é Seguindo em Frente. Diga, seguindo em frente. Está preparado para avançar? Para seguir em frente? Pois é, hoje eu tenho como tema, prepare o caminho. Prepare o caminho. Então, nós precisamos estar atentos, né? Eu vou usar o livro de Josué no capítulo 3 como base, mas você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber onde você pode chegar, porque há uma diferença, onde eu quero e onde eu posso, há uma diferença. Tem horas que as pessoas não estão preparadas para alcançar coisas tão grandes, né? E Deus, Ele fala assim, suba degrau por degrau, conheça cada situação, se permita ser habilitado, ser vocacionado, ser preparado, ser estabelecido para poder chegar mais adiante. Então Ele fala, prepare o caminho, porque você pode chegar, mas você tem que saber que entre a promessa e a realização existe um processo, e nesse processo é onde nós vamos ter que nos liberar para Deus operar, nós vamos ter que abrir a mão para Deus realizar. Quando temos uma pretensão, um sonho ou um projeto, a primeira coisa a fazer é entendê-lo e preparar o caminho para alcançá-lo. Eu preciso estar ligado. É por isso que eu sou meio chato às vezes falando com você. Eu falo assim, querido, ore, leia a Bíblia, busque o Senhor, conheça um pouco mais de Deus. E aí o pessoal fala assim, acho que ele é religioso, acho que ele quer que eu fique agora, né, bem ligadinho na Bíblia. Não, eu quero que você conheça a Deus, porque quando você conhecer a Deus, as suas dúvidas vão cair fora, a sua certeza será maior, a sua convicção não vai balançar. Não vai chegar um amigo e vai tirar você da convicção, não vai chegar, sei lá, um namorado, uma namorada tirar, não vai chegar um sócio e tirar, não vai chegar um negócio e tirar, porque a nossa convicção não pode ser movida por situações. Se eu sei quem eu sou e sei onde eu quero chegar, não é uma situação qualquer que vai mexer comigo ou vai me atrapalhar, porque eu estou convicto. Diga, eu estou convicto. Você sabe onde você quer chegar? Porque se chover, se fizer sol, se tiver qualquer outro problema, nada disso pode atrapalhar você de alcançar o objetivo que está proposto dentro do seu coração. Nós podemos aprender isso com muitas passagens da Bíblia, com muitos personagens da Bíblia, mas eu vou usar aí Josué, ele mostra que Deus sempre gosta que o caminho seja preparado para grandes realizações. Ele mostra que Deus presta atenção em detalhes. Você lembra, ele era um auxiliar de Moisés. Ele não era o Arão, ele não era outros grandes do pedaço, ele era um auxiliar. Moisés subia no monte e ele ficava no pé do monte esperando. Moisés dizia, você vai ter que guerrear e eu vou orar, e ele falava, tudo bem, mas quem vai morrer na guerra pode ser eu, mas eu confio e eu vou. Ele estava lá sempre à disposição. Por isso, quando vem aquela palavra, Josué capítulo 1 fala o quê? Moisés, meu servo, é morto. E agora você vai levar o meu povo a atingir o nosso objetivo. Que objetivo? Canaã. Você lembra que essa promessa era
Moisés, você vai pedir para Faraó liberar o povo para que o povo saia, né, do Egito. E o povo queria sair, depois não queria, e ficava aquela situação, e a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó. E foram as 10 pragas lá, uma atrás da outra, paulada na moleira, e foi andando, e até que um dia, vamos falar assim, na última praga, eles saem. Abre-se o mar, ele atravessa, vai lá, começa o trabalho, anda com eles um bom tempo, e depois de andar muito com eles, chega um dia que Deus recolhe Moisés e fala: Moisés, descansa, você já correu o que tinha que correr, agora pode descansar. E aí ele fala para Josué: é contigo, você vai pegar esse povo e levar eles. A promessa era Canaã, eles estavam aqui ainda no deserto. Entre Canaã e o deserto tinha algo para fazer, e ele fala: prepare o caminho. Fala para a pessoa do seu lado: você já preparou o caminho? O que ele falou? Se ele falou que não, fala assim: como é que você quer chegar na sua Canaã se você não prepara o caminho? Alguém quer ser médico, tem que estudar a faculdade. Alguém quer comprar uma casa, ele tem que avistar a casa, perguntar e etc. Se não há o preparo, não há a realização. E isso precisa entrar no nosso coração. Nós precisamos estar convictos que nós temos um chamado, mas que esse chamado está intimamente ligado ao que nós vamos fazer. O que você vai fazer? Como você vai proceder, né? A promessa existia? Existia. Era uma promessa legal? Com certeza. Mas eles iam ter que passar por grandes dificuldades. Passar por grandes dificuldades. Né? O fim era Canaã, mas onde eles estavam precisaria ter toda uma travessia. Logo de cara eles encontraram um rio chamado Jordão. O Jordão estava no caminho, e aí eles iam ter que atravessar essa primeira dificuldade. Nós precisamos começar a nos abrir para entender que as dificuldades, elas não vêm para derrubar você, para desanimar você, mas ela vem para te habilitar, te preparar, te estabelecer, te fortalecer, te dar capacidade e conhecimento para vencer coisas maiores, para alcançar coisas maiores. A primeira visão que a gente tem é que se você encontrar um Jordão no caminho, olha, isso não é de Deus, não vai dar certo, não vai ser possível, não vai acontecer. E aí você para, e quando você para, você tira a possibilidade, né? Você bloqueia a possibilidade do milagre que Deus estava preparando para fazer para você, para estabelecer para você. Por isso é importante, né? Quando nós olhamos para Josué e vemos ele assustado, Moisés retirado, ele no meio daquela multidão, né? Gente para todo lado, mulheres, crianças, etc. E vai dizer para ele: agora você vai seguir o caminho, você vai pegar eles aqui, vai atravessar até chegar naquela terra que está os jebuseus, heteus, ferezeus, e vai ter que chegar até lá. Muitas vezes nós queremos chegar lá, mas nós não queremos passar pelo processo. E o que nos rouba é quando a gente se encolhe, quando a gente esquece que o processo te habilita, que o processo te fortalece, que o processo às vezes até faz você ficar meio tristinho, mas te coloca de volta na consciência, né? Em saber realmente quem você é. Tira o orgulho daqueles que são às vezes afoitos, dando sabedoria a eles para se preparar. Coloca as pessoas nos lugares adequados e certos. Então não tenha medo da dificuldade, não se assuste quando vier o processo, apenas permaneça na posição, junto com Deus, para vencer cada situação, e em todas elas ser preparado para coisas maiores, para aquilo que Deus tem pronto para você. Eu preciso falar para você, chegou agora a hora de você preparar o caminho. Fala para a pessoa do lado, deixa eu usar você, fala para alguém do lado, prepare o caminho. Chegou a sua vez, libere-se para receber o treinamento que Josué vai dar para você. Josué deixou escrito só para a gente fazer aqui. Eu nem vou ler a palavra, eu vou lendo os trechos a cada item. Então, seguindo em frente, tema preparando o caminho. Primeiro item: não tenha pressa. Fala, não posso ter pressa.
Quando eu estou falando com Deus, eu estou falando com alguém muito sensível, muito sábio, com alguém que me ama de montão. Eu não posso ter pressa de falar com Deus. Sabe, as pessoas têm o hábito da oração dos 2 minutos, algumas que são mais, vamos dizer, segura um pouco mais, dos 15 minutos. Mas 15 minutos dá tempo de você falar, mas não dá tempo de você ouvir. E nós não podemos começar as nossas orações como um monólogo. Nós temos que executar o diálogo. Nós temos que falar com Deus, mas dar a liberdade para que Ele nos responda. Você precisa estar pronto a saber o que Deus pensa daquilo que você está fazendo. Por isso, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Não faça orações quebra-galho. Sabe, tudo bem, um dia você está desesperado, deu um problema, você precisa resolver agora, está chegando uma situação, Senhor, apelo para Ti agora, porque não tem jeito, é uma coisa. Mas isso é para quem tem intimidade, e intimidade a gente consegue ao longo do caminho, ou seja, andando junto. Então, comece a se disponibilizar para ouvir a voz de Deus. Olha o que ele fala. Levantou-se, pois, Josué, eu estava falando do capítulo 3 de Josué, né? Então versículo 1, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, quantos dias? 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial. Eles pararam, se organizaram, fizeram, vamos dizer assim, o lado da santificação, o lado dos sacerdotes, falarem com Deus, ficaram lá parados 3 dias. Eles já não podiam, já que Deus vai falar, fala logo Deus, o que é que para fazer? Vamos correr, vamos resolver, vamos realizar, por que tem que esperar 3 dias? Vamos logo. Não, se é para fazer com Deus, faça bem feito, faça com conhecimento, faça com profundidade, faça com capacidade. Lembra que Deus não é qualquer um. Deus não é qualquer um, Ele tem tudo preparado, mas Ele gosta de contar e que a pessoa se prepare e leve. Quando estamos na fase de preparo para alcançar um propósito, principalmente com Deus, não poderemos ter pressa. Apóstolo, mas se eu vou perder o negócio, se eu não responder já, fica tranquilo, irmão. Se Deus falar espera, acalma. Ele está no controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Se Ele manda você esperar, é porque Ele está fazendo o que é necessário. Ele está mexendo com a outra parte, porque normalmente são 2 partes. É você, mas tem uma outra parte. Ele está mexendo com você, mas Ele está falando também com a outra parte, preparando. A busca pela realização das coisas importantes de Deus para nossas vidas não deve ser feita de qualquer jeito. É muito especial. Deus não age de qualquer maneira. Então eu preciso ouvir, entender, raciocinar e realizar, né? Devemos entender e atender a todas as orientações que o Senhor nos der. Entender e atender. Tem gente que entende, mas não atende. Tem gente que ouve, mas não põe em prática. Tem gente que está lá, ele fala, Deus dá alguma resposta, no dia seguinte de manhã ele já esqueceu. Era tão importante para ele, que ele esqueceu, ele não lembra. Aí ele fala assim, é que Deus falou comigo de noite. Se Deus falar com você de noite, pelo menos sente na cama, pega o celular, anota, pega um pedaço de papel, uma caneta, anota, porque isso pode mudar toda a sua vida, pode mudar toda a sua história, toda a sua estrutura. Então nós não brincamos. Se Deus está falando conosco de dia, de noite, de tarde, de manhã, apóstolo, mas eu estava dirigindo, não dava tempo de pegar. Sabe o que você faz? Repete para você mesmo o que Deus está falando. Se você falar com qualquer professor aí, ele vai dizer isso para você. Se você repetir aquela frase ou aquela situação uma vez, você vai ter uma pequena gravação. 2 vezes ela vai aumentar, 3 vezes vai aumentar mais ainda, 4 vezes, 5 vezes, você vai lembrar com certeza no final do dia. Mas você precisa dar o devido valor àquilo que você está recebendo. Porque tem gente que diz, Deus falou comigo, falou, e aí? Eu não lembro o que foi. Mas Ele falou, mas eu não lembro o que foi. Foi importante para você? Se foi, você grava.
Grava escrevendo, grava repetindo, grava contando para alguém, falando, participando, de alguma maneira você grava. Devemos entender e atender a todas as orientações que o Senhor nos der. Muito importante lembrar que o nosso Deus é detalhista. Basta lembrarmos da criação do mundo. Você lembra? Quando ele foi criar o mundo, ele disse assim: haja mundo. Estalou o dedo, já caiu a árvore, já caiu a água. Foi assim? Foi passo a passo. A terra era sem forma e vazia, e aí lançada na escuridão, e aí ele começou a dar cada passo, vai formar a água em cima da terra, embaixo da terra, os mares, depois os vegetais, os luminares, e ele foi dando passo a passo. Você vê que cada versículo vai falando, ele é detalhista, ele sabe de cada coisa. Você olha para você e olha que interessante, você tem órgãos e glândulas. Você reparou que cada área é cuidada por uma glândula ou por um órgão, é separado uma da outra? A bexiga não cuida do cocô e do xixi, só do xixi, é tudo separado. Ele é detalhista, ele não colocou um olho no meio da testa, ele colocou um olho à esquerda e um olho à direita. Para quê? Para que você tenha um foco, uma razão de visão. E aí você começa a falar, Deus ele é muito perfeccionista. Ele procura sempre dar as coisas completas, e nós às vezes queremos fazer as coisas pela metade. Se você tem um Deus detalhista e quer andar com esse Deus detalhista, você vai ter que ser o quê? Detalhista. Aos inteligentes, parabéns, detalhista. Por quê? Porque se nós queremos seguir, diz que você é a imagem e semelhança de quem? E ele é detalhista. Você deveria ser o quê? Detalhista. A sabedoria de Deus é para você. Ele quer que você participe. E eu preciso abrir meu coração para isso. Por isso é importante, muito importante lembrar que esse Deus detalhista está sempre nos dando, capacitando e preparando para nós realizarmos coisas tremendas. Por isso não tenha pressa de sair da presença de Deus. Recebe tudo. Fala para o irmão do lado, recebe tudo. Tudo que Ele está te falando, para e ouve, escuta, toma posse. Se Ele é detalhista, quer dizer que Ele não vai falar simplesmente de uma tacada, Ele vai falar passo a passo, degrau a degrau. Ele vai te dar capacitação para crescer, desenvolver, até com a criança. O bebê nasce da mamãe, aí dá a mamadeira, aí depois vai crescendo, aí vai dando uma comidinha um pouquinho melhor, vai crescendo, tal, até que se torna você. Um adulto ou uma adulta ou uma pessoa num nível aí que já é capacitado e pode chegar a ser o doutor, pode chegar a ser qualquer coisa. E nós vemos como ele faz a entrega passo a passo, preparo a preparo. O amor e a misericórdia de Deus estão sobre nós para nos levar a um engrandecimento, Tenha assim convicção para assumir toda a orientação, colocando em prática cada informação. Você conhece seus dons naturais? Você sabe no que você é bom? Sim ou não? Não tem gente que é boa para negociar? Nossa, se bobear ele vende a mãe, ele é rápido demais, 2 minutos ele falou, ele já está trocando. Aí você fala assim, faz o seguinte, vai você e pede para o papai, porque se eu pedir eu não consigo, mas você consegue. Aí o filho ou a filha vai lá, em 2 minutos que falou com o pai, ele já tomou a calça do pai, já tomou a carteira do pai, já tomou tudo. Aí fala assim, aquilo é um dom, tem uma característica que faz parte da vida dele. Tem gente que escreve muito bem, ela vai escrever 5 frases, ela coloca você no céu, um negócio não é maluco, é um dom. Os dons naturais, eles estão em nós contidos, e Deus conhece, e Ele quer usar isso. Por isso você tem que estar atento e disponível para ouvir, porque Ele vai pegar o seu dom natural, vai cobri-lo como espiritual, e você vai juntar esses 2 dons, vai se tornar sensacional, vai fazer coisas tremendas na terra. Eu pensei que eu era vendedor, eu achava que eu era um baita no vendedor, o cara, nossa, manjava, fiz os cursos e tal, aí um dia Deus falou assim, você está preparado? Você aprendeu mesmo? Aprendeu? Então agora vem comigo que eu vou tirar essa parte e vou colocar os dons espirituais sobre você. E aí virou pastor, porque aprendeu a falar com pessoas, e agora tem a manifestação do céu para falar com pessoas.
Então, se você permitir, Deus vai fazer coisas tremendas com a sua vida, mas você vai precisar ficar atento ao que Ele fala, porque Ele vai falar, e Ele vai te mostrar coisas que você vai ficar malucão. Confie em Deus, porque Ele fará com que tudo venha a dar certo. Diga, Deus faz dar certo. Talvez hoje você diga assim, não, mas as coisas não estão boas. Entrega na mão do Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer, mas Ele quer que você entregue, que você confia. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Segundo, aceite a orientação. Olha lá, versículo 3, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Ele está dando orientação. Quando você vê a arca, quando você vê a manifestação passando aí com o sacerdote, vai atrás. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Deus quer dar novidade, só que Ele fala assim, ó, filho, você é aprendiz, você precisa ser preparado, por isso você vai seguir, você não vai à frente, você não vai ao lado, você vai seguir, vai vir atrás. E isso para nós às vezes é estranho, porque nós somos acostumados pelo mundo a ter comportamentos práticos, muito práticos. Eu não tenho que esperar nada, eu não tenho que ouvir muita coisa. Que é isso? Meu pai é velho, eu sou jovem, eu sou ligeirérrimo. Eu não vou ficar esperando orientação. Só que a experiência, a sabedoria é algo que faz diferença, né? Eu lembro quando eu era jovem, meu pai falava isso. Ele falava, existem duas maneiras de você realizar. Uma é com a nossa própria sabedoria, tipo erro e acerto. É aquela pessoa que vai tentar, se der errado ele corrige, vai de novo e vai se esfolando todo, cai, levanta, até uma hora que dá certo, e ele fala, ó, consegui. E a outra maneira é sermos orientados por alguém mais experiente. Sim ou não? Você tem as duas maneiras. Uma, quebra o nariz, bate a cabeça, machuca o cotovelo e continua e prossegue até alcançar o objetivo. A outra, a gente pega alguém que já fez, alguém que já conhece, alguém que já desenvolveu, e aí nós temos a chance de muito menos erros e de muito menos perdas. E quem é esse alguém mais experiente? Deus. É isso que Ele está colocando aqui, o Senhor. Por isso quando fala aqui, olha, quando passarem os sacerdotes com a arca, né, com a arca do concerto, faz o quê? Segue. O que era a arca do concerto? A presença de Deus. A arca do concerto era a representação da presença de Deus. Por isso não podia ser carregado de qualquer maneira. Não podia o Zé, o Antônio, Pedro, João, Maria, qualquer um ir lá, deixa que eu cato, pega aí, segura lá. Quando aconteceu isso, foi com Uzá. Uzá chegou lá, colocaram, lembra, a arca em cima de um carro novo, e quando foram trazer de volta lá para a cidade de Davi a arca passou lá com o carro num buraco, a arca ia cair, Uzá foi querer segurar a arca, caiu um raio do céu e rasgou ele no meio. Uau! Só porque ele quis segurar a arca? Não, porque ele não entendeu a santidade de Deus. A santidade, essa é a diferença. Não é porque ele queria ser bonzinho e Deus não gostou que ele foi bonzinho, não é isso. Mas se Deus colocou que existem preceitos, comportamentos, para que a gente realize, então não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Existe um comportamento. Por isso ele falou, os sacerdotes vão passar, vão levar a arca, e vocês vão atrás. Depois ele fala mais, vocês vão atrás, seguindo eles, porque a santidade de Deus está indo na frente, a presença de Deus está indo na frente, vocês não vão encostar, para que não haja nenhum problema, vocês vão ficar 2.000 côvados, o côvado tinha mais ou menos 45 centímetros, então vocês vão ficar 1.000 metros atrás, tá? 1.000 metros de distância da arca. E aí ele está dizendo exatamente o que? Vocês não vão ultrapassar o limite, vocês não vão, porque a pessoa é assim, né?
Não, eu também posso fazer. O que o pastor faz? Eu também faço. Não, eu também posso fazer. Não, hoje em dia é muito interessante. A pessoa entra na igreja amanhã, está querendo dar ordem para o pastor, está querendo mandar nas coisas, já diz que sabe tudo. Peraí, eu também sou de Deus, né? Aquelas coisas, eu também sou de Deus, eu também sei o que é certo, o que é errado, eu não concordo. Sabe aquelas frases? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E aí você fala assim, peraí, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque para chegar a estar na intimidade com Deus leva muito tempo. Tempo que eu falo não é tempo cronos, mas é o tempo intimidade. É o tempo de você entregar sua vida na mão dele de verdade. Você rasgar o seu coração e ficar à disposição. Se liberar para conhecer e aprender, para sofrer, né? É o que Paulo falava, eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. O que ele está dizendo? Que ele fazia obra, mesmo apanhando, mesmo levando surra de vara, ser apedrejado, ele abandonou o trabalho dele, ele fez tudo isso. Então ele se colocava de uma maneira para dizer assim, eu vivo Jesus Cristo, eu não ouço falar dele, eu vivo todo dia, eu mudei a minha vida por ele. Então quando a gente olha para cá, agora a gente vê ele falando, não, vocês vão ficar 2000 côvados atrás, porque o ser humano rapidamente vai tentar passar na frente de Deus. Quantas vezes já ouviu isso? Não, eu acho que seria um bom negócio fazer, mas a Bíblia diz que não, mas ele está querendo fazer. Mas a orientação do líder dele espiritual falou, não, olha, esse caminho não, mas eu acho melhor fazer. Eu acredito, eu creio. Não, Deus falou comigo. Falei, engraçado, Deus colocou pastores na igreja, fez tudo isso, mas falou com ele separado. Por isso ele fala, 2000 côvados atrás, para que não haja nenhuma empolgação, para que ninguém transpasse a orientação, para que ninguém fale nessa condição de ouvir, receber e viver a promessa de Deus, daquilo que está declarado, que está preparado, seguir a orientação. E ele fala, e ordenar ao povo dizendo, quando virdes a arca do concerto, seguir a orientação, segue, obedeça, fique dentro. E ele fala mais, né? Ficar atento aos detalhes, né? Vai ser 2000 côvados, não vai ser grudado, a distância, né? E esta distância é orientada para que ninguém se perdesse passando à frente ou ao lado, se distanciando da presença de Deus. O caminho de Deus é perfeito, por isso ele faz questão de dar os detalhes. Aceite a orientação, irmão, é muito importante. Nós costumamos falar para o pessoal, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Aí o pessoal fala assim, não, hoje já não precisa disso tudo. Aí qualquer um lança algumas palavras e a pessoa se perde. Por quê? Falta de conhecimento da palavra do Senhor. Hoje, você está vendo quantas igrejas estão aparecendo? Igreja inclusiva, né? Para o homossexual, para não sei o que, para não sei o que lá. O senhor é contra o homossexual? Não sou contra ninguém não, irmão. Mas a palavra de Deus diz uma coisa clara, venha do jeito que você estiver, mas não diz para você, fique do jeito que você estiver. Ou seja, quando a pessoa se converter, ela precisa ter uma mudança de vida. Ela não pode vir para o Evangelho e continuar do jeito que estava, porque se ele vier para a igreja, vier para o Evangelho e não mudar a vida dele, então não adiantou nada, não mudou nada. Isso nós precisamos ter dentro do nosso coração, para que a gente entenda que Deus tem coisas grandes, coisas tremendas para fazer. Eu vou falar daqui a pouco mais um pouco, né? Terceiro, fique pronto. Fique pronto. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. O que ele pediu para eles? Santificai-vos. O que é santificar? Se distanciar do pecado, abrir mão. Nós falamos ainda, acho que foi domingo passado, não lembro, no culto, né? Que salvação é quando o cristão se converte e sai do mundo. Quando ele sai do mundo, ele foi salvo. Santificação é quando o mundo sai dele.
Há alguma diferença para você? Uma coisa é você vir e aceitar a Jesus, salvação. Mas quando você quiser santificação, é a purificação, é tirar o mundo de dentro de você. Mas se eu vier para a igreja e não houver santificação na minha vida, então tem alguma coisa errada. Por quê? Porque são 2 passos. O primeiro é chegar e o segundo é se liberar. É entrar numa dimensão de intimidade com Deus, de poder viver as coisas de Deus. E aí é que nós estávamos falando agora há pouco, nós encontramos aí a visão de que é diferente. Não, eu não preciso mudar, eu não preciso me santificar, eu não preciso abandonar a mentira, o engano, o homossexualismo, a bebida e etc, eu não preciso abandonar, porque afinal de contas Deus é amor. É verdade, Deus é amor, por isso Ele recebe a gente do jeito que nós viermos. Mas a presença verdadeira dEle na vida de alguém transforma a vida dessa pessoa, faz ela se liberar, faz tirar dela esses comportamentos, porque muitas vezes as pessoas não percebem isso, eles estão vivendo o pecado como se fosse algo normal. Então hoje, ao invés de objetivar a santificação, o que as pessoas estão fazendo? Construindo igrejas. Não, essa aqui é a igreja que aceita a bebida, então pode ficar tranquilo. Essa aqui aceita o homossexualismo, pode ficar tranquilo. Essa aqui é aquela que aceita, você pode continuar prostituição, trabalhando em prostituição. Não, tudo bem, não tem problema, o amor de Deus é grande, vamos lá. E essa aqui, eu vou abrindo igrejas aí fora, que de repente, você fala assim, peraí, ela ficou igual ao mundo? Então, desculpa a honestidade, para que serve a igreja? Qual a função de uma igreja? Se ela está igual ao mundo, para que tem que ter esse trabalho? Por que a gente não pode estar assistindo o programa de televisão? Por que a gente, de repente, quando chegar na época do carnaval, a gente não vai para o carnaval? Que mudança existiu? Se não há mudança, se não há transformação. Nós sabemos que o pecado traz o quê? Separação entre o homem e Deus. Se a Bíblia diz isso, o pecado traz separação entre o homem e Deus, quer dizer que já foi retirado da lista de pecados algumas coisas. Antigamente um vício, não é mais pecado, vício, prostituição, agora é uma fragilidade humana, não é pecado, é uma fragilidade humana. Traição, traiu o marido, traiu a esposa, alguma coisa, também é uma fragilidade humana. Espera aí, irmão, desse jeito nós vamos satisfazer os seres humanos, mas a verdade é que nós não estamos falando de satisfação humana, nós estamos falando de transformação espiritual. Entenda, você é forte, você tem autoridade, você tem capacidade. Quem acredita que Deus cura câncer e AIDS? E não pode mudar uma pessoa que começou a andar no caminho errado? Não pode restaurar o caráter da pessoa? Você percebe? O que está acontecendo é que hoje a gente passa um paninho quente. Ai, tadinho, ele tem um pecado. Ai, trata bem o pecado dele. O pecado dele é dele. Ele não sei o que, ele não sei o que lá. E vai toda aquela lenga-lenga. E de repente você fala assim, não é mais fácil a gente aceitar do que ensinar o que é certo? Você aceita o que é errado? Você conforma a pessoa no erro. Você ajuda ele a se levantar. Ele vai passar aquele momento difícil, mas ele vai ter uma vida diferenciada, restaurada, uma vida especial. A pessoa entra pelo caminho e depois não sabe como voltar do caminho. Ah, apóstolo, o senhor fala, mas o senhor não sabe o que é isso. Querido, pastor Marcelo, pastor Fábio, a gente fazia rádio lá na esquina da Paulista com a Augusta, de madrugada, da meia-noite às 2, numa rádio chamada Terra, que era uma rádio do mundo, não era uma rádio evangélica. Nós cismamos, fomos para lá fazer rádio, fizemos rádio um tempo, chegávamos lá às 11h30 da noite, saímos lá 2 e pouco da manhã, tinha lá fora prostituição, tinha um monte de coisa errada, e um dia toca o telefone, e uma pessoa, porque Deus revelou, mandou eu falar assim, você está travestido, mas você não quer mais essa vida e quer sair dessa vida. Se você quer ajuda, liga para a gente. E o Robson na época atendeu o telefone e a pessoa falou, a pessoa era um homem
foi casado, tinha 2 filhas, tinha separado da mulher, entrou nesse caminho, já tinha colocado silicone, já estava vivendo como mulher, ganhando dinheiro com isso, com prostituição. E de repente o homem falou: eu quero oração, porque eu quero mudar minha vida, eu quero voltar à situação anterior e eu não consigo. Fizemos a oração por ele, clamamos a Deus pela vida dele. Acho que não deu 2 semanas depois, né, Marcelo? Não lembro, acho que umas 2 semanas depois, chamava Carlos. Umas 2 semanas depois, o cara ligou lá e disse assim: eu já tirei o silicone dos seios, eu já conversei com a minha esposa, eu já estou voltando para casa. Amado, a diferença é essa. Eu não fui lá agarrar ele pelo pescoço e dizer para ele: você tem que ir, ou você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Eu falei: você que está sofrendo, mas não consegue ajuda para voltar, nós estamos aqui. E isso 2 horas da manhã no telefone, e a pessoa liga, e a pessoa pede ajuda, e Jesus ajuda. Então não aceite o pecado como algo normal. Você não tem que mexer com a vida de ninguém, mas se alguém perguntar para você, se alguém precisar de ajuda, diga sempre: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura, liberta, restaura, transforma e quer levar para o céu, mas só vai quem entrar na dimensão dele. É natural. Então grava isso, você tem que estar pronto, você tem que se santificar, porque o Senhor quer fazer coisas tremendas. Ah, mas se eu não me santificar, Deus não é capaz de fazer milagres? Faz, mas você vai perder a direção. Não é Ele que vai perder, é você que vai perder. Quando eu tenho o meu cartão de crédito, é ele que eu uso para pagar contas e ir no restaurante e coisas do tempo, porque eu tenho um cartão de crédito. Quando você se santifica, você tem habilitação na presença de Deus, porque você corresponde à orientação dEle, porque você respeita a orientação dEle, porque você valoriza a orientação dEle, porque você honra a orientação dEle. É diferente. Um marido que respeita a esposa e, mesmo longe ou perto, não trai ela, ele está honrando a sua mulher, está honrando. Não é uma ordem dela, mas é aqui dentro. Ele reconhece: ela é especial na minha vida, e vice-versa. Eles estão honrando um ao outro, não por causa de um contrato, mas porque amam e não querem perder o relacionamento. Então a santificação é um posicionamento para andar junto, né? Falou Josué ao sacerdote dizendo: levantai a arca do concerto, passai adiante desse povo. Levantaram pois a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu pois ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis o Jordão. Ele está dizendo assim, fala para os sacerdotes que eles vão parar o Jordão. Imagina que tem um rio passando aí, um rio grande, e ele diz assim: fala para eles que eles vão parar o Jordão. Ele está dizendo assim: eles vão ter que pisar na água, e quando eles pisarem na água, a autoridade que está na arca, está neles, ou seja, a presença de Deus vai formar um bloqueio ali. Por isso que nós começamos a falar que vale a pena a santificação, porque a santificação manifesta a presença de Deus na sua vida. Vamos dizer assim, é um chamado para a presença de Deus, é um convite para que Deus se manifeste com você. Isso precisa entrar no nosso coração. Quando falamos das coisas de Deus, devemos seguir os critérios de Deus e não do mundo. Você, como cristão, não deve perguntar para as pessoas o que elas acham, e sim ler na Bíblia o que Deus determina que se faça. Ah não, mas o fulaninho falou, o ciclaninho falou. Cara, faça o que a Bíblia diz que é para fazer, e você nunca será enganado, nunca será atrapalhado. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, porque a carne se corrompe, ela é traiçoeira. Por isso, se queremos falar das coisas de Deus, deveremos perguntar para Deus. Tem gente que pega umas perguntas, umas respostas e cria
situações para facilitar o que eles querem fazer. Seja frio, ou peça para o seu líder espiritual que fale junto, que leia junto, que mostre para você, para que você entenda. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas. Isso é para gravar no nosso coração, né? Era tempo deles se libertarem de todos os ensinamentos espirituais que vieram com eles do Egito. Quando eu estava falando para ele santificar, é porque esse pessoal ficou aonde? No Egito. Quanto tempo? 400 anos, 430 anos. Ficaram no Egito. Você imaginou? Passou a geração, veio outra geração, e aí começa a se perder os ensinamentos. Por isso é que ele está falando: agora é hora de vocês pararem e se santificarem, pararem e tirarem. Fala a verdade, irmãos. O que se fala na televisão, o que se fala nas escolas, o que tem vindo aí, né? Anos atrás, tinha um outro governador aí em São Paulo, e o pessoal falou assim, a frase dele era: faz, mas rouba, ou rouba, mas faz, né? Passou aquela época, todo mundo falou, nossa, que cara doido, que maluco, que frase é essa, né? Rouba, mas faz. E hoje nós estamos na fase do rouba, mas rouba. Piorou. O que aconteceu? Porque as coisas vão andando e as pessoas vão se acostumando, e isso não pode. O que é errado, o que é certo é certo. É por isso que a Bíblia fala: sim, sim, tudo que é diferente é o quê? Procedência maligna. Não existe mais ou menos. Por isso que a santificação era importante naquela hora. Tinha que tirar deles todos os hábitos, todas as contaminações que estavam contidas na vida deles. E hoje, quer queira, quer não, a nossa vida de cristão, ela acaba sendo contaminada pelas pessoas que nós conhecemos lá fora, pelas pessoas. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é dizimista. Tem ou não tem? Se alguém pergunta, ela fala: você é dizimista na igreja? Você fala: não, eu sim ajudo. O que você está dizendo? Mais ou menos. Ele não fala assim: não, sou assim porque dízimo é de Deus, tal. Você é fiel à sua mulher? Lógico que sou fiel à minha mulher. Eu amo minha esposa, eu amo meu marido. Eu casei, eu levo a sério. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu estou debaixo dessa cobertura. A pessoa fica: não. Aí, o que você acha? A Bíblia foi escrita por homens. Aí a pessoa fala assim: mas parece que foi através de Deus, né? E tal, e fica. Não. Ele não tem coragem de bater na mesa e falar a verdade. Esse presidente doido que está aí agora, que fala que Deus está acima de tudo, acima de todos, acima de Deus. Todo mundo fala: mas que mistura. A Damares, aquela ministra, olha aí, essa mulher toda hora fica falando de Jesus. É anormal para eles. Mas por que é anormal? Porque a prostituição é normal, a mentira é normal, o roubo é normal, tudo. Aí vem uma pessoa e começa a querer falar de Jesus. Que coisa normal. Ao contrário, irmão, o mundo está se apodrecendo, mas Jesus ainda é Jesus. Você é cristão, e o seu sonho não é morar em Brasília, ou morar de repente num lugar, é morar no céu. Então, se prepare, se posicione, conduza a tua família na direção de Jesus Cristo. Leve na direção da palavra e do poder, da autoridade. Por quê? Porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos estar preparados para isso. Era tempo deles se libertarem de todos os ensinamentos espirituais que vieram com eles do Egito, para assumirem os ensinamentos de Deus, trazer de volta, resgatar. Mas por que tinha que ter esse ensinamento? Porque quem é poderoso? Deus. O que é que Deus pode fazer? Tudo. O que é que alguém pode se levantar e tirar de Deus? Nada. Ele é poderoso. Então peraí, eu sei o que é bom. As coisas do Espírito são dadas aos espirituais. Então ele estava falando: peraí, eu tenho que dar para eles uma nova condição, mas eu preciso que eles sejam espirituais. Só dá para ser espiritual se eles se santificarem. Só dá para Deus falar com você espiritualmente, dar a você a manifestação espiritual, se você se santificar. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra. Eu preciso falar e viver aquilo que Deus tem ensinado. Então hoje é o momento de nós começarmos a pensar: o que foi que veio do Egito para dentro da minha vida?
O que é que o mundo tem lançado em mim? O que é que meus colegas de escola têm lançado em mim? O que é que meus amigos lá do meu prédio de apartamento, do meu bairro, têm lançado em mim? O que é que os meus colegas de trabalho têm lançado em mim? Porque vai acontecer, você vai perceber uma porção de coisas que não te pertencem. E aí é hora de falar o quê? Tira isso do coração. Eu preciso perder a amizade com todo mundo? Não, mas você tem que ter capacidade para levantar o seu escudo e se separar dessa situação. Você é santificado, porque você está buscando a presença de Deus. Quando a gente entende isso, a gente fala, peraí, a minha vida não é daquele jeito. Eu tenho que buscar a santificação, porque a Bíblia diz isso. Sem ela, ninguém verá a Deus. Então eu preciso entrar nessa dimensão. A arca deveria ser levantada e passar adiante do povo. A arca representava a presença de Deus, e ninguém entra na presença de Deus de qualquer maneira. Lembra que eu falei agora de usar? Caiu o raio, rasgou ele. Mas nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. Mas não quer dizer que não haja morte. A única diferença é que a morte é espiritual e não física. Então por isso tanta gente fica fragilizada ou encostada ou dando chance, porque como não cai o raio e rasga ela no meio, ela fala assim, não aconteceu nada, eu menti, eu enganei, eu estou fazendo homossexualismo, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, e está tudo certo, porque não caiu o raio do céu. Mas espiritualmente há uma separação entre o homem e Deus, e aí a alegria da carne é satisfação humana, mas não é a satisfação do céu. Eu preciso rever isso. O Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como foi com Moisés, assim serei contigo. Ele está dizendo assim, você vai receber uma unção poderosa, você vai ser o cara, sobre você vai descer a minha manifestação. Você lembra do que Josué fez? Eles atravessaram ali o Jordão, depois caiu a muralha. Lembra da muralha de Jericó? 32 quilômetros quadrados, tinha lugares que tinham 6 metros de altura, outros tinham 9 metros de altura, tinha 6 metros de largura, andava um carro em cima da muralha, estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Aí falou para ele, dê 7 voltas em volta da muralha, dê um grande grito e toque a trombeta, e a muralha cairá sobre si, vocês passarão adiante de vocês e matarão todos os inimigos. Você imaginou? Cada situação que foi acontecendo, quando ele coloca que engrandecer-te, começaria a te engrandecer perante os olhos de todos. O que ele se tornou? Alguém que venceu 31 reis, alguém que passou por tantas situações, mas ele precisava estar santificado e preparado. Apóstolo, eles se santificaram? Pois é, passaram o Jordão, entraram lá, derrubaram a mulher de Jericó, mas aí quando eles passaram daquela cidade, foram para a próxima cidade, chamava a cidade de Ai, era uma cidade pequena, tanto é que eles nem levaram todos os soldados, pegaram só uma pequena parte e levaram, e chegou lá e tomaram couro, perderam. Como pode? Josué não entendeu. Deus falou que ele seria comigo assim como ele foi com Moisés, e tal, e tal, e tal. E ele volta lá, vai orar e fala com Deus, e Deus fala para ele o quê? Bota o seu povo em fila e mande eles darem glórias a Deus. Deus podia ter falado, vai na tenda de Acã, chega lá, arranca lá o fundo, vai achar uma capa, vai achar prata, vai achar ouro, que ele pegou do que era para ser entregue no tesouro de Deus, das coisas que eram para consagrar para Deus. Ele mexeu, ele desobedeceu, ele quebrou a santificação, porque ele entrou pelo pecado. Deus deixou, agora vai. Aí ele foi, chamou todo mundo, colocou em fila. Quando chegou na família de Acã, Acã fala, verdadeiramente eu não posso dar glória a Deus, porque eu pequei, porque eu desobedeci, porque eu quebrei a santidade ou a santificação, não respeitei a santidade de Deus. Aí, amado, é que mostra para a gente a diferença. Antes, passa pelo Jordão e derruba muralhas de Jericó. Depois, vai para uma guerrinha fuleira, uma guerrinha pequena, e eles tomam couro e voltam lá tudo arrebentado. E aí o que aconteceu? É o mesmo Deus,
eram os mesmos soldados, eram as mesmas pessoas, mas não tinham mais a cobertura e o poder de Deus sobre a vida deles. Acaba ali. Nós, quando não temos a santificação, nós não buscamos a intimidade com Deus, nós nos tornamos normais, e aí vai pela tua força humana. E desculpa ser claro para você, o diabo tem a sua força própria. É por isso que tanta gente está nas drogas, tanta gente está nos pecados. Não vou nem falar, para não falar que a gente é tendencioso, mas tantas coisas acontecem. Sabe por quê? Porque as pessoas soltam a mão de Deus e querem andar pela força própria, e logo estão aí caindo, logo estão aí sofrendo, logo estão aí sendo abatidos no pecado e na dificuldade. Por isso ele falou para ele: vou te engrandecer na frente de todo mundo, porque você está preparado, o teu povo está preparado, dá para fazer isso. Então eu preciso ficar pronto. Quando? Sempre. Fala para alguém perto de você: fique pronto, sempre. Prepare o caminho. 4, ajuste o caminho. Fala, vão ajustar. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus, todo aquele povo que morava em Canaã. Ele fala assim: fica tranquilo, vocês vão conhecer. Quem vai dar vitória é Deus. Quem vai tirar eles de lá é Deus. O poder de Deus vai se manifestar. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. Falou: vem, vocês vão ver agora, acompanhem, vocês vão ver o primeiro milagre, o sinal, porque quando a presença de Deus está com você, o milagre acontece, irmão. Quando aqueles sacerdotes entraram com a presença de Deus, as águas pararam, porque era a promessa, atravessar em seco, então elas param. Se a gente entender isso, nós vamos desejar andar com a presença de Deus. Você deseja isso? Você luta por isso? Você se santifica por isso? Você abre mão do pecado por isso? Você abre mão do engano por isso? Você muda a sua configuração para ter isso, né? É importante, era tempo de ajustar o caminho para não haver nenhum engano. Então Josué chama o povo para ouvir a orientação expressa do Senhor. Vai fazer: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor. Aquele momento era um momento muito especial de ajustar, de estar todo mundo na mesma visão, fazendo o que é certo. Por que nós temos aqui cultos de quarta, de domingo, as células tal? Exatamente para que a gente não perca a visão. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a visão não é do Marcos, a visão não é de um líder de célula, de um líder de macro, a visão é de Deus. Quando a gente começa a querer pregar para as pessoas seguirem a gente, os meus membros, os meus amiguinhos, os meus coleguinhas, não resolve nada, porque não é isso. Paulo dizia o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando eu começo a tratar as pessoas para me adularem, para me tratarem bem, eu estou perdendo a visão de quem é Deus na minha vida. E o ser humano tem uma facilidade para isso incrível, incrível. Logo ele começa a achar, né? Eu lembro no passado nós tínhamos uma pastora, e ela falava assim: não pode falar com aquela pessoa lá, porque aquela pessoa fui eu que converti, ela é minha, Que loucura é essa? Nós trabalhamos para Deus, e todas as pessoas que nós ganhamos ou conquistamos, não é para nós, é para Deus. Não vai ficar à minha disposição, nem vai seguir os meus critérios, vai seguir a Bíblia para encontrar a vontade de Deus. E é isso que tem muitas vezes perecido as igrejas. As pessoas começam a não ler Bíblia, por isso não entende o que está acontecendo, não assume o que está acontecendo. Aí começam a formar grupinhos dos amiguinhos. Nós somos dos amiguinhos. Sabe a autoajuda? Sabe o que é autoajuda? Autoajuda é assim:
Não, fala comigo que eu vou te dar uma palavra bacana. Não, vai lá que vai dar certo. Eu vou fazer uma oração, o Senhor abençoa ele está no pecado, está no engano, fazendo uma porção de coisa podre. E a pessoa, Senhor, abençoa ele, porque na verdade está pedindo assim, abençoa meu amigo. Mas ele não está falando assim, abençoa o teu servo que tem ligação contigo. Aí Deus vai falar assim, para mim abençoar, primeiro eu tenho que arrancar a casca. Eu tenho que tirar toda essa podridão que está na vida dele. E aí, o que você vai fazer? Vai arrancar ou não vai? Ficou um silêncio, né? Mas essa é a verdade. A palavra de um líder, de um pastor, de alguém que lidera, não é a palavra docinha, melzinho na chupeta. É a palavra que corrige, a palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra que liga você ao céu, e não que faz você ficar debaixo do amiguinho. Amiguinho, não tem um amiguinho. Às vezes vai ter que levar um safanão mesmo, vai, mas não é um safanão de olha, eu estou magoado. Não, a palavra está errada, o caminho está errado, corrige, acerta. O orgulho precede a queda. É perigoso. Nós não podemos esquecer que as vidas pertencem a Jesus Cristo. E estamos aqui para fazer as pessoas, mas apóstolo, falaram que tem que honrar o líder. Honrar o líder não tem nada a ver com essa outra parte. Honrar o líder é reconhecer que Deus colocou aquela pessoa para tratar e te ajudar. E toda vez que alguém te abençoa, se você tiver bom senso pelo menos, você vai honrar essa pessoa mesmo. Você vai tratar bem essa pessoa mesmo. Você vai ajudar essa pessoa mesmo. Por quê? Porque ela está lá fazendo um trabalho que muitas vezes, talvez se perguntasse para ela, ela não queria. Quantas vezes eu falei, irmão, fica lá, tal. Apóstolo, não tem jeito de eu sair, porque a pessoa lá é muito cascadura, muito grossa. Não, irmão, você tem que ir lá e continuar e perseverar, por amor a Cristo. Vai lá, ele vai de novo, tenta de novo, vai de novo, tenta de novo. Mas por que ele faz aquilo? Porque ele ama Jesus Cristo. Agora, o normal seria o quê? A pessoa honrar ele. Por quê? Porque ele está gastando a vida dele e o tempo dele para abençoar essa pessoa. Então, quando eu vejo as pessoas falarem, não, porque fica falando de honrar, querido, a coisa mais básica que existe é tratar bem alguém que me trata bem, sim ou não? Você gosta que te tratem bem? É básico, honre, trabalhe junto, fique próximo, acompanhe, sabe, a palavra de Deus diz assim, que se você der um copo de água fria a um profeta, você tem galardão do quê? De profeta. Der o quê? Um copo de água? Se você não fizer quase nada, mas tudo que você fizer é reconhecido por Deus quando você fizer para um dos profetas de Deus. Por que eu não posso honrar ou abençoar ou ajudar ou qualquer coisa? Então fica ligado aí, Deus quer falar coisas mais profundas com você. O caminho para Canaã, apesar de ser uma promessa sensacional, traria dificuldades. Por isso seria importantíssimo que o povo se fortalecesse através dos sinais de Deus para tomar posse da terra. O povo precisa se fortalecer através do quê? Dos sinais de Deus. Deus quer colocar, Deus quer mostrar. Então hoje a gente precisa estar preparado, ajustar o nosso caminho com o Senhor, conhecer a palavra de Deus, viver a vontade dEle. Amados, nós muitas vezes não prestamos atenção que tudo que você fizer para Deus tem resposta de Deus. Tem gente que pensa que a resposta é do membro, que é do outro. Mas eu tratei a pessoa bem, ele não me honrou, ele não me tratou bem. Não fica nem preocupado, faça o bem, não fique preocupado, porque a resposta virá de Deus. Quantas vezes eu ajudei pessoas de um lado e aquela pessoa nem virou para falar nada, só ainda fez maldade e outras coisas mais. Só que de repente Deus levanta outra pessoa que não tem nada a ver e que vem e te abençoa e você não sabe nem porquê, e você fica de queixo caído e você fala, mas o que aconteceu? Tudo polariza na presença de Deus. Tudo vai bater nele. Diz que ele sabe todas as... Ele está olhando tudo o que está acontecendo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então não se preocupe. Faça o teu melhor. Fique realmente com o caminho ajustado. Fique próximo. Fique pertinho. Viva a manifestação de Deus, né?
prepare o caminho. Quinto e último, vencer a dificuldade ou vencer o Jordão. Isso é importante. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés do sacerdote que levavam a arca se molharam na borda das águas, pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se no montão. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levaram a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Você vê que coisa interessante. Enquanto eles estavam na água, o Jordão travou, ficou como uma muralha de água e não descia. Enquanto os sacerdotes estavam carregando a presença de Deus, pisando nas águas, a dificuldade estava travada. Todos passaram em seco, ninguém se molhou, quando estava o sacerdote levando a presença de Deus. Fala alguma coisa com você? Você ter seu sacerdote levando a presença de Deus junto com você? Eles todos, não era pouca gente. Quando eles saíram do Egito, eram mais de 600 mil homens. Então você imagina que quantidade de pessoas estavam ali. Só que de repente, quando o sacerdote pôs lá o pé na água, carregando a presença de Deus, toda aquela água para, toda aquela dificuldade para, todo aquele problema para, e eles têm a liberdade de passar no meio da dificuldade, sem ter a dificuldade tocando neles. Se você entender isso, você vai entender que Deus está querendo falar com você agora. A tua dificuldade, ela pode cessar agora. Se você entender que nós estamos aqui orando, clamando, buscando, chamando a presença de Deus, colocando realmente a presença do Senhor como sacerdotes de Deus pela tua vida. Se fosse para pregar só para o pessoal da internet, a gente faria um culto à parte em qualquer horário. Mas é para hoje Deus mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua casa, mudar a tua família, mudar o que você precisar. O sacerdote está com a presença de Deus, mostrando a você um caminho para você passar, e nada da dificuldade que está no mundo vai te tocar. Você sabe que é um costume. Os crentes costumam dizer assim, quando a dificuldade está acirrada, ele fala: meu irmão, você vai ter que passar o Jordão. Isso, vencer o Jordão. Mas vencer o Jordão está bem declarado aqui, não é de qualquer maneira. Vencer o Jordão teve santificação, vencer o Jordão teve paz e não passar com pressa na presença de Deus. Vencer o Jordão foi ficar junto com o sacerdote que tinha a presença de Deus sobre a vida dele. Você quer passar o Jordão? Então você vai se levantar e nós vamos orar daqui a pouquinho. Nós vamos orar e em nome de Jesus, a presença de Deus que está nesse lugar, através do sacerdote de Deus, vai liberar os caminhos para você passar, para você alcançar os seus objetivos. A terra prometida não viria se primeiro Josué não conseguisse vencer os impedimentos que estavam no caminho. A terra prometida estava lá na frente, os impedimentos estavam no caminho, o Jordão, a muralha e etc. Mas Josué estava pronto a passar no meio desse caminho, a liberar esse caminho. Como? Através das orientações de Deus. Você vê, Josué era o líder, mas Deus falou para Josué pegar a arca do concerto e colocar nas costas? Não. Por quê? Porque a presença de Deus se estabelece sobre o sacerdote. Entender isso é muito forte. Ele podia falar: mas sou eu que mando em todo mundo aqui, Deus fala comigo, Deus está falando comigo. Mas ele falou: peraí, não é assim que Deus faz. Deus estabeleceu alguns padrões, algumas regras, alguns comportamentos, e dentro desses comportamentos, um deles é: quem carrega a presença de Deus é o sacerdote. Não é o mais bonzinho nem o menos bonzinho, não é aquele que é legalzinho nem aquele que não é legalzinho. Existe um padrão, e Deus, Ele é fiel aos princípios que Ele estabelece. Por isso nós precisamos ficar preparados para viver como sacerdotes de Deus, para viver como aquele que foi chamado para fazer a vontade do Senhor, para estar debaixo da palavra dEle, para levar essa sabedoria de uma forma especial. Você está pronto para viver a presença de Deus? Para abandonar um pouco o seu ego e viver agora a manifestação do Senhor?
É importante. Por isso até hoje nós ouvimos os crentes, né? Quando eles falavam, olha, tem que atravessar o Jordão, a dificuldade. Porque ele olhava para Josué e lembrava que esse Jordão foi um impedimento. Mas quando nós estamos debaixo dessa unção, desse poder, aí você lembra de quem? Elias. Elias, quando chegou na frente do Jordão, ele tirou o quê? A capa. A capa queria chamar ou dizer o quê? A sua cobertura. A capa estava sobre ele, era a cobertura dele. Ele tirou a cobertura dele. Quem era a cobertura dele? Deus. E ele vai e bate, e o Jordão abre. Quando ele passa, é levado na carruagem de fogo. Subiu. A capa ficou. O que faz Eliseu? Pega a capa e segura com ele. Quando ele vai até as águas, ele chega na frente das águas do Jordão e ele faz uma pergunta: onde está o Deus de Elias? E ele bate com a capa, com a cobertura sobre as águas, e o Jordão abre. Porque quem estava abrindo, você vê, foi deixado de propósito. Por que Deus fez Elias deixar a capa? Por que Elias não deixou um sapato? Por que Elias não deixou o cajado? Ele queria dizer: a minha cobertura, a minha unção estava sobre Elias, e agora passa a estar sobre Eliseu. E Eliseu começa um novo tempo, uma nova posição. Essa unção abre o Jordão, mas ela tem que estar em cima de você. Quando você olha para Eliseu, Eliseu não faz mais a vontade dele. Eliseu abandonou o trabalho dele, as coisas básicas, humanas dele, para viver as espirituais. E agora, nós olhamos aqui e vemos Josué falando e entendemos que essa unção está sobre aquele que leva Deus a sério, que coloca Deus numa posição de privilégio, começando em ter tempo com Deus, em se santificar com Deus, em estar pronto, em ter união, comunhão, intimidade com Deus, e a realização com certeza virá. Prepare o caminho e alcance a vitória. Se você preparar o caminho, você vai alcançar a vitória. Você vai alcançar o que é necessário. Você vai abrir o seu coração e vai entender que Deus tem respostas. Então não tenha pressa, aceite a orientação, fique pronto, ajuste o seu caminho com Deus e atravesse o Jordão. O que te impedia, não te impede mais.